É isso aí, torcida do Mengão, e vamos para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês SBT Esportes Rio, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes, torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para mais um conteúdo do Mengão. Todo feliz em poder acompanhar com os colegas o jogo do Flamengo e Madureira. Muito bom, viu? Eu amei. É a primeira vez do meu amigo Tauan que o sonho dele é assistir o jogo do Flamengo. A partida começou movimentada, mas o primeiro tempo foi marcado por poucas oportunidades. No segundo tempo, a intensidade aumentou, a pressão do Flamengo começou a se intensificar e aos 20 minutos, Thiaguinho aproveitou um erro na defesa do Madureira e abriu o placar para o Flamengo. No entanto, a partida tomou um novo rumo aos 42 minutos, quando o árbitro, após revisar a jogada, marcou um pênalti a favor do Madureira. Marcelo, com firmeza, cobrou e empatou o jogo, provocando uma explosão de alegria entre os jogadores do Madureira e deixando os flamenguistas em estado de tensão. A gente fica chateado pelo resultado, né, assim como grande parte da torcida. Nós produzimos para vencer o jogo, tivemos situações ali para ampliar o placar, inclusive, mas no final aconteceu o pênalti e acabou o Madureira empatando o placar. Como no empate, tá difícil para sair uma vitória do Flamengo nesse Carioca. Do Vasco também. Deixa eu saber a opinião do Vene Casagrande, o que achou da partida, se melhorou, se mudou a opinião dele em relação ao Thiaguinho, fez um belo gol, mas também perdeu um gol incrível, né? Acho que ele não ganhou ponto com o Vene, não. E deixa eu dar os parabéns pro Vene Casagrande, que está completando hoje 3 anos do SBT! Vamos juntos! Obrigado, SBT, por me dar a oportunidade de realizar um sonho diariamente. Obrigado ao Diego Sangermano, nosso Big Boss, que me deu essa oportunidade, me dá essa oportunidade durante 3 anos. E obrigado a vocês, meus amigos, que estão aqui diariamente, a galera da produção, todo mundo que faz parte desse programa. Completar 3 anos de SBT não é para qualquer um. Então, obrigado novamente. Tamo junto, vamos para mais uma temporada. Ah, legal. Sabe A gente tudo, que sabe agradece. O Vene engrandece o programa, sempre com muitas informações, sempre com astral super bacana aqui. É uma honra. Ó, o SBT pra me casa ensinou ter um negócio, um Flavinho. jogador como o Vene Casagrande. Eu, antes de chegar ao SBT, eu achava que para fazer jornalismo não tinha como fazer entretenimento. Aqui no SBT eu aprendi a fazer jornalismo e entretenimento ao mesmo tempo, e eu tenho certeza que a gente está conseguindo fazer. Obrigado, SBT, novamente. Tá no caminho, a audiência mostra que tá no caminho certo, Vene. Sempre com muita seriedade, jornalismo sério, mas com essa descontração aqui que é a marca do SBT Esportes Rio. Vamos falar do Flamengo, desse empate com o Madureira, o que dá para tirar de proveito. Presentão, hein? Que presente, Vene. Que presente. Pra tu falar, Madureira. Inclusive o SBT deveria me pagar o dobro por me obrigar a assistir esse jogo ontem. Tem que ver para comentar Pô, aqui. eu tenho que assistir, não dá pra não assistir. Mas vamos falar de Flamengo. Pois é, eu acho que, novamente, como foi na primeira rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo não fez um bom jogo de novo, não mostrou nenhuma evolução tática, nenhuma evolução técnica, a gente não vê uma transição rápida, a gente não vê uma marcação sob pressão, muito pelo contrário. A gente vê, parece um time de pelada. Parece que o time não treinou junto, parece que se reuniram naquele dia ali, entraram em campo e disputaram uma partida. Eu continuo dizendo, nesse jogo eu esperava muito mais do Lohan, por exemplo, pelo menos chamar a responsabilidade. Eu sei que o contexto não ajuda muito, não é o time ideal para ele poder performar, mas eu queria pelo menos que ele tentasse chamar a responsabilidade no meio de campo do Flamengo. Né? A gente Pois sabe que ele é diferente. É um jogador, embora tenha 18 anos, mas ele já jogou em alto nível na temporada passada em vários jogos. Ele substituiu a Arrascaeta num jogo contra o Corinthians aqui no Maracanã, jogando muita bola. E de lá para cá caiu de produção e não vem conseguindo performar nessas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Mas não é culpa só dele, Flavinho, para ser bem sincero. Eu acho que tem culpa também do treinador Kleber dos Santos. Porque é ele que não consegue fazer o time jogar. Inclusive, ele continua tomando algumas decisões que eu não concordo muito. Você mencionou o Thiaguinho, embora ele tenha feito gol, e foi um belo gol, uma bela finalização, mas quem fez a grande jogada nesse gol foi o Ryan Lucas, o volante. A bola acabou sobrando para o Thiaguinho, ele encheu o pé ali e estufou a rede. Mas durante o jogo todo, se a gente for parar e analisar o saldo, não faz o menor sentido ele escalar o Thiaguinho como titular e manter o Thiaguinho durante muito tempo na partida. Então,
num contexto geral, se a gente for parar e analisar, o Flamengo não vem fazendo bons jogos nesse início no Campeonato Carioca, e eu acho que o Kleber dos Santos também precisa abrir o olho, porque a gente está vendo uma série de demissões no Flamengo, mudando muita coisa, mudando metodologia, e se ele não mostrar que ele tem potencial para ficar, ele também vai acabar rodando, e ele não está mostrando isso. Com todo respeito ao Kleber dos Santos, que é um bom profissional, mas a gente é pago aqui para avaliar o que ele vem fazendo nesse começo do Campeonato Carioca, e ele não vem fazendo um bom trabalho. Repito novamente, o Pablo é outro jogador que eu acho que deveria mostrar mais, também não está mostrando nada. É um jogador extremamente experiente, mas parece um jogador perdido dentro de campo. Então o Flamengo não está fazendo um bom trabalho nesse início do Campeonato Carioca, a ver se no próximo jogo a equipe melhora. Olha, o Flamengo perdeu muitos gols, né, Pedrosa? A gente analisando ali os lances, tiveram muitas oportunidades, né? Os atacantes criaram, o Carlinhos, algumas vezes ali, tem a deficiência técnica. O próprio Thiaguinho perdeu um gol feito antes, e lá no finalzinho veio o castigo com esse gol de empate, um pênalti que tem câmera que você acha que não foi pênalti, aí tem outro ângulo que parece que foi, e claro que empatar com o Madureira, independente do time que tiver em campo, não é um bom resultado para o Flamengo. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Venê. Parabéns pelos 3 anos. Amém. É um prazer estar aqui ao seu lado. Cara, eu acho assim, ô Flávio, cada vez que os jogos vão acontecendo, e eu não falo isso como particularidade do Flamengo, mas toda vez que a gente vê um time de menor expressão jogando contra um time C das equipes grandes, a gente vê o quanto o Campeonato Carioca está sendo desvalorizado. Porque é um desafio para o telespectador acompanhar 90 minutos de futebol do nível que a gente está vendo. E repito, isso não é uma particularidade do Flamengo. Você assiste os jogos do Fluminense, você assiste os jogos do Vasco da Gama e do Botafogo, e são jogos precários. São jogos onde você não consegue ver nada do que pede o futebol atual. Ontem o Flamengo fez um gol e uma cagada, desculpa o termo. A bola espirrou A bola espirrou e o Chega. Thiaguinho ali soltou a bomba e tudo bem. O melhor jogador da partida de ontem não foi do Flamengo, foi do Madureira. Esse cara aí, ó, que fez o gol, o Marcelo. É O bonzinho, Marcelo. né, o Foi Marcelo. o cara que tentou ainda articular o meio-campo do Madureira. E, cara, veterano, 36 anos e se destacando contra um time como o Flamengo. Então, assim, eu vou seguir a minha linha. Eu não É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia. A Supercopa do Brasil, data de início das vendas dos ingressos é definida. A primeira decisão do futebol brasileiro está agendada para o dia 2 de fevereiro entre Flamengo e Botafogo pela Supercopa do Brasil. Assim, a empresa responsável pela organização da final marcou para a próxima quarta-feira, dia 22, o início das vendas dos ingressos. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, a empresa responsável pelo duelo se reuniu com representantes de Flamengo e Botafogo para debater a carga de ingressos para o jogo que será disputado no estádio Mangueirão. Apesar de já haver uma data para início das vendas, a organização ainda não definiu o número exato de bilhetes. A Supercopa do Brasil será disputada no estádio Mangueirão, em Belém, no dia 2 de janeiro, às 16 horas. O Flamengo garantiu a presença na decisão do torneio ao conquistar a Copa do Brasil diante do Atlético Mineiro. Na ida, o mais querido venceu por 3-1, enquanto na volta aplicou 1-0. Por outro lado, o Botafogo garantiu a vaga na final da Supercopa do Brasil devido ao título do Campeonato Brasileiro. A equipe de General Severiano conquistou o troféu do torneio nacional após superar o Palmeiras. O clube carioca terminou com 79 pontos contra 73 dos palmeirenses. O Flamengo tem o planejamento traçado para o início da temporada. Isso porque o time alternativo está disputando os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Por outro lado, o elenco principal está nos Estados Unidos para realizar um amistoso de pré-temporada diante do São Paulo no domingo, às 19 horas, horário de Brasília. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Desde já agradeço. Valeu.